Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Vamos abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de Marcos. Nós vamos no capítulo 11. Leitura do verso 1 até o 19. Marcos, capítulo 11, do verso 1 até o verso 19. Só lembrando que na semana passada terminamos o capítulo 10, ainda que, por exemplo, tem no meio do caminho aqui a cura do cego de Jericó. 2 domingos antes havíamos numa mensagem no culto à noite feito menção a esse texto. Então é um texto conhecido, a caminho de Jericó. Jesus curou este homem, e eu sempre chamo atenção para esse trecho da palavra, que ele ouviu falar de Jesus, porque quando Jesus estava passando, ele reconhece, o chama de mestre e pede compaixão, pede para que Jesus tivesse compaixão. Então sempre me chama a atenção o fato de hoje poderíamos comparar a um mendigo, o Luiz na semana passada contando, a avó dele, na semana retrasada, na verdade, no culto ao redor da mesa, mencionando, passando em Mauá, numa das avenidas, viu um mendigo passando frio e se condoeu, Então a atitude mostra que o Evangelho pregado e que aloja no nosso coração e na nossa alma nos fazem sempre ter esse tipo de atitude de piedade e de misericórdia. Então alguém se preocupou com o mendigo. No caso, aquele cego a caminho de Jericó, que era uma estrada poeirenta, apesar de ser uma região que eu costumo dizer, era um condomínio fechado de luxo por conta daquela região específica de Jericó. Era uma região de gente muito rica, por causa das palmeiras que haviam ali, um tipo de dunas de água que havia ali. Então as pessoas de posse construíram ali, hoje a gente poderia dizer com muita facilidade, um condomínio fechado. E onde há muita riqueza, tipo São Paulo, num bairro nobre como Morumbi, está de frente para Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo. Já mencionei tantas vezes aqui. Então Jericó tinha também esse tipo de peculiaridade, ou seja, ao lado da riqueza, nos portões de fora, havia muita gente pedindo, muita gente passando necessidade, e aproveitava o fluxo de pessoas ali para então esmolar, E estava ali o cego de Jericó. Alguém evangelizou aquele homem, alguém falou de Jesus, porque senão ele não saberia quem era Jesus. Então, enquanto estava passando Jesus, ele, por ser cego, ele percebe, alguém certamente deve ter dito: olha, é o mestre que está passando. Ele vai até Jesus e se dirige exatamente com essa expressão, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então esse texto bastante conhecido, e hoje a gente vai para o capítulo 11, inaugurando o que a gente chama de o fechamento, dona Débora, o fechamento do ministério de Jesus. É a entrada em Jerusalém, a última semana, chamada de Semana Pascal, que nós teremos o fechamento do ministério de Jesus, e que Marcos se preocupou em colocar também essa cena como o fechamento do seu livro, o fechamento do seu Evangelho. Então, só lembrando que a partir do capítulo 11 nós temos o desfecho final daquilo que será o ministério, daquilo que foi o ministério de Jesus e daquilo que foi montado pela estrutura do livro de Marcos, ou do Evangelho de Marcos, tá certo? A gente vai começar hoje então narrando a entrada de Jesus em Jerusalém, e alguns episódios que nos chamam a atenção, sempre recorrendo antes e depois, porque o livro, apesar de ter sido colocado em blocos, ele é uma peça completa, do capítulo 1 até o capítulo 11, e é importante a gente ter isso em mente quando está estudando, sobretudo, um livro bíblico. Marcos capítulo 11, verso 1 ao verso 19, como é do nosso hábito, cada um pode ler 1 ou 2 versos conforme a sua escolha pessoal. Vou começar pelo verso 1, Marcos 11, 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes:
vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho, tragam aqui. Se alguém lhes perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram que fazeis soltando o jumentinho. Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes que Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que ali cortavam o caminho. Verso 9. Tanto os que iam diante dele, como os que vinham, depois clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana, nas maiores alturas. E quando ele entrou em Jerusalém, tendo observado tudo como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os dois. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Amém. Até aí, 19. Vamos mais uma vez nos dirigir a Deus em oração. Pedir a pastora Alessandra, dirija-nos ao Senhor, pedindo sabedoria, discernimento, para com fé acolhermos a palavra do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que temos de meditar na tua palavra, aprender mais de ti, e pedimos no nome de Jesus o direcionamento do teu Espírito Santo, para que essa palavra, ela produza frutos, Senhor, na nossa vida, e assim também, Pai, ao nosso redor, em todos os lugares que o Senhor nos tem colocado. Que sejamos bênçãos, Senhor, por meio do teu Espírito, por meio da tua palavra, nos nossos lares, no trabalho, nas ruas, Pai, em todos os lugares, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos, sabemos que o Senhor é Deus que age na sua igreja e por meio da sua igreja. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero só para chamar a atenção de vocês, vocês sabem, uma das ferramentas que Jesus sempre utilizou de ensino, chamada de didática, era as linguagens figuradas, chamado de parábola, ou mesmo hoje, em nosso dia, a gente diria, ou para os pais quando tem filhos, crianças. Daqui a pouco o Bruno vai passar por isso. Quando os filhos vêm e nos fazem perguntas, de coisas que a gente ainda não espera que é a idade para falar e nos deixam desconcertados, então a gente usa uma figura de linguagem para explicar. Então Jesus muitas vezes, para não dizer a mesma mensagem para os fariseus, que de início não aceitariam mesmo, como de fato não aceitava, ele usava parábolas para de alguma forma trazer um enigma para os religiosos da época, mas para os seus discípulos mantê-los interessados em continuar com Jesus, caminhando com Jesus para aprender o significado daquela parábola, ou pelo menos daquele ensinamento até então enigmático. A figueira sem fruto é uma delas. Olha só, verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa.
Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso, né? Olha só, olha que coisa interessante. Se você sabe que está passando perto de um pé de manga, e você sabe que manga não dá o ano inteiro, tem um período, aliás, praticamente todas as frutas, né? E se você sabe que não é tempo de manga, está com fome e fala: eu vou comer manga, e vai até o pé de manga, você vai achar manga? Óbvio que não. A não ser lá em Goiânia, por exemplo, né, que a gente fala do milho, ou Terra Santa, né? E o milho por conta de irrigação, porque a pamonha está no DNA do goiano, né? A pamonha, o curau, né? Os caldos, né? Eu morei 3 anos lá, então eu costumo dizer que a cultura do goiano, a mesa é o café com a pamonha. Então, por causa do método de irrigação, se tem milho o ano todo. Então, assim, não é mais dependência de um clima para ter em determinado período o fruto, né, ou aquele tipo de alimento, que é por meio da agricultura. Então Jesus sabia, Miriam, que não era tempo de figos. Mas, no entanto, a pergunta é: o que Jesus, Edmilson, quis dizer com aquela cena? Porque, claro, todo mundo sabe quando é época de um determinado fruto. Jesus era inteligentíssimo, né? Era bem treinado e, aliás, estava naquela cultura. O figo era parte alimentar daquela cultura. E, no entanto, ele está com fome, chama os seus discípulos, vão até uma figueira, sabendo, até porque o texto dá essa informação. No final do verso 12 ele fala: porque não era tempo de figos. Bom, então, né, por que Jesus vai, né, dizer: vamos até a figueira e vamos colher figos para matar a nossa fome, né? Então ele vai, mesmo sabendo que não haveria figos, procura figos, não tem figos e, aspas, né, amaldiçoa aquela figueira para nunca mais produzir. Eu pergunto Helvig, o senhor que lida tanto, né, ou pelo menos já lidou tanto com plantações no quintal do senhor, né, o que queria dizer, o que quis dizer Jesus com essa atitude? O que o senhor acha? O que vocês acham, igreja, que Jesus quis fazer com essa cena, já que ele sabia que não haveria figos naquela figueira, e no entanto ele vai com seus discípulos até ela, estando com fome, e aí dando uma dica para vocês: será mesmo que seria uma fome física? A dica já está aí, né? O que vocês acham? O que Jesus quis dizer, já que era um tipo de parábola? Que parábola está aqui, né, nesta cena da figueira sem fruto? Pode falar. Eu tenho dificuldade, sabe, para entender direitinho esse texto. Mas eu penso que, respondendo assim, por mais por intuição que por sabedoria, quando se fala em figueira, fala-se em Israel. Sim. Então eu acredito que o Senhor esteja se referindo de alguma maneira a Israel. Israel não estava produzindo frutos. Oh, glória! Seria mais ou menos por aí a minha interpretação. Exatamente. Então Israel, olha só, o Helg foi no cerne da questão. Se a gente lembrar do chamamento de Abraão, que vai ser o DNA do futuro povo de Israel, Deus chama Abraão e diz: olha, vai para o lugar que te mostrarei, a partir de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Misael, no DNA, no chamamento do povo de Israel está a missão de ser luz para os povos. Só que, por uma série de razões, Israel entendeu que Deus é o exclusivo dele, do povo. E até hoje é assim, né? Os judeus, não, nós somos o povo, nós somos o povo escolhido, né? Então, nesse contexto aqui, a entrada é de Jesus em Jerusalém, tá? Então é esse contexto. Então, Marcos, o que acontece? Jesus vai em direção ao templo. O templo é o grande símbolo da fé judaica, tá? Então, Claudinei, o que quis Jesus ensinar com essa cena, mesmo sabendo que naquela figueira não havia figos? Está respondido. Só o estudo aqui na minha Bíblia, ele traz uma informação bem interessante.
Não era tempo de figos, mas sabia-se que algumas figueiras elas podiam dar fora do tempo. E um dos sinais eram as folhas. Então a figueira, quando começa a sair as folhas estão bonitas, quer dizer que é um sinal que ela tem fruto. No caso aqui, quando Jesus, ele olha, tem folhas, automaticamente se pensa, também tem frutos, mas chega lá, não havia frutos. O sinal que a figueira estava dando era de engano. Aqui, eles, no rodapé aqui, ela traz uma informação, essa informação, e seria como, fazendo uma alusão, na verdade, à hipocrisia. A hipocrisia desse, aí trazendo para Israel, essa hipocrisia de Israel. Então, de fato, há folhas, em tese, se há folhas, deveria haver fruto, e não tem. E qual que é a associação com o templo? Você tem um templo, Magda, você tem sacerdotes, você tem a Torá, ou seja, está tudo pronto, mas não tem fruto. Então a mensagem que o senhor coloca é exatamente essa, né? Então, ironicamente, o que Jesus está dizendo, ou numa parábola com a figueira sem fruto, o que ele está dizendo? Olha, o que adianta, Niceia, ter templo? O que adianta ter palavra? No caso Bíblia, no caso era a Torá, as leis de Moisés e o ensinamento dos profetas. O que adianta vocês terem todo o aparato, entendeu? Aqui, mas vamos pensar, a dica que eu dei, a questão do alimento, mas não tem aqui o alimento para matar a fome espiritual do povo. Vocês estão morrendo de inanição espiritual no meio de um templo, dentro do templo. Por quê? Porque ele havia perdido, havia perdido a finalidade. Mais tarde Jesus vai dizer, se o sal deixar de salgar, para que ele vai servir? Não dá para fazer ornamentos, não sei nem mais o que dizer se o sal perde essa referência. Ele usa essa metáfora. Se você pega a lamparina e coloca debaixo da cama ou num quadrado onde a sua luz é totalmente abafada, ela perde a sua referência, a sua utilidade. Então é disso que Jesus está dizendo. Se você tem um grande templo de Jerusalém, se você tem os sacerdotes que estão ali exatamente para ensinar o povo, Josué, você tem os escribas para tirar dúvida do povo, e ninguém mais atua assim, mas ao contrário, por conveniência política e uma série de coisas, mal comparando o que nós vemos muitas vezes hoje em nosso país, muitas vezes a igreja evangélica perdendo ali a sua natureza, dizia meu professor de teologia sistemática, Antônio Godoy, sobrinho de saudosa memória, a função precípua da igreja, a natureza precípua da igreja, ou seja, igreja, aqui brincando com aquele técnico de saudosa memória aí do Palmeiras, o Luiz Felipe Scolari, ele dizia assim, não porque ele está vivo, ele diz ainda, mas é uma frase que quando ele era técnico do Palmeiras, zagueiro tem que fazer o quê, Marcos? Zagueiro tem que zagueirar. Ele criou uma palavra que ninguém, e aí virou moda, zagueiro tem que zagueirar, igreja, gente, tem que igrejar. Então qual que é a função da igreja? É ser luz para os povos. Qual que é a função do templo? Tem que acolher o povo, tem que ensinar a palavra, tem que discipular, tem que batizar. Agora, se a igreja, ou se o templo perde essa sua natureza, serve para qualquer outra coisa, inclusive para abrigar, desculpa a expressão, para abrigar covil de salteadores. Palavra de Jesus. O templo estava lá, abrigava covil de salteadores, gente que fazia negócio de todo tipo, como hoje em muitas igrejas evangélicas, fazendo negócio de todo tipo, menos anunciar o evangelho. Então a metáfora que ele utiliza aqui, Bruno, é perfeita, mas é o seguinte, olha, você tem a figueira, você tem as folhas, tem gente com fome, mas ela é incapaz de matar a fome daqueles que estão passando por necessidade. Agora vamos voltar lá para o começo do capítulo, porque senão a gente não chega no ponto que a gente se preparou para fazer. No capítulo 11, irmãos e irmãs, eu quero comentar com vocês sobre o título de 2 reinos. O reino de Deus e o reino dos homens. Aqui homens, até na acepção da palavra mesmo, para não falar ser humano, porque tem homem e tem mulher, óbvio, mas não era comum rainha, naquela cultura era rei. E
eu gosto do Evangelho de Marcos porque ele é bastante puro nas informações que nos traz e traz uma realidade que muitas vezes a gente quer esquecer porque pensa num Cristo, poderoso, num Cristo glorioso. De fato, Cristo é poderoso e é glorioso, mas não na perspectiva humana. Então nós vamos fazer a separação entre o reino de Deus, o que é o reino de Deus, e o que é o reino de Cristo. E a gente vai perceber aqui claramente, Roberto, umas ironias que Marcos deixa claramente espalhadas na construção do texto que ele escreve, tá? Por isso eu vou distribuir alguns versículos aqui alguns textos para vocês acompanharem conosco. Para chamar a atenção, o verso 2, Marcos 11, verso 2. Qual foi a ordem que Jesus disse para os seus discípulos? Vão até a aldeia que está adiante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso o quê? Jumentinho. Então, detalhe, Milton, o que representa nos filmes de época, por exemplo, que aparece a Idade Média, havia os reis, o chefe do exército, quando eles iam para uma batalha e conquistavam a vitória, eles voltavam, a cena é exatamente essa que Marcos está reproduzindo. Quando o rei, com a sua comitiva, depois de uma grande batalha, que conquistou vitória, quando ele entrava no seu reinado, no seu palácio, ou seja, ali na sua propriedade, todos os súditos, todo mundo, aquela grande festa. Isso é muito comum nos filmes de época, que representa o governo de monarquia, os súditos todos ali em festa, e o rei, com a sua comitiva vitoriosa, entra e todo mundo saudando, e geralmente principalmente com a demonstração, Edmilson, de força, os cavalos quarto de milha, as bigas, ou seja, todo o aparato do exército vitorioso. Então eles estão entravam no reino e dizendo: olha, está aqui o rei junto da comitiva, que são o quê? Vitoriosos. Eles conquistaram a batalha para a qual saíram alguns meses ou alguns anos atrás, O que eu quero colocar para vocês? A comparação. Afinal de contas, Marlene, Jerusalém era um tipo de reinado. O Império Romano estava ali. Jerusalém abrigava o símbolo do reino de Davi, que é o templo. Foi para Davi que Deus deu a planta, Foi o seu filho sucessor que construiu. Então percebe? Vamos comigo nesse cenário, Onde está a ironia? Então você tem um reino humano, um reino de homens, de poder, de conquista, de cavalos poderosos, chiques, que é os cavalos do Egito. Daqui a pouco a gente vai ler o texto, do Antigo Testamento, E ao mesmo tempo um outro reino, que é o reino espiritual, que é o reino de Deus. Para comparar então, como é que se deu a entrada de Jesus em Jerusalém? Verso 2: em que animal Jesus estaria montado? O quê? Vocês já tinham pensado nisso ou não? Não está Deus zombando, como Paulo fala em 1 Coríntios, que a sabedoria dos homens é loucura para Deus, e a loucura de Deus, é sabedoria para os homens, Então, aquela coisa, Jesus está literalmente representando ali, Deus encarnado. Cícero, ele está zombando daquilo que é a glória humana. Enquanto vocês entram aqui em conquistas e cavalos caríssimos, nos quartos de milha, os cavalos do Egito, os cavalos importados, Jesus entra num jumentinho, no centro de Jerusalém, e vai em direção ao grande templo de toda a aliança judaica. Humildade pura. Humildade, mas ao mesmo tempo também ironia. Ironia, mostrar assim, olha, Deus não está nem aí para aquilo que vocês acham que é poder, glória e fama. Deus não está nem aí para isso, Então ele está o tempo todo dizendo. E outra coisa, quando iria se nomear um rei, Agora nós estamos vivendo isso, depois de 70 anos, estamos vivendo isso
num dos poucos reinados que ainda existem no mundo, né? Depois de 70 anos, morre a rainha, vai assumir o quê? O cara que tem o sangue dela. Se não fosse ele, era alguém que tinha o mesmo sangue. E é qualquer um? Não, é daquela família que está há 700 anos. Cara, 700 anos vem a descendência da família, né? Imagina, é uma coisa poderosa, mas humanamente falando, né? Daqui a pouco a gente vai perceber, né? Também, além do animal que Jesus está montado, que é o oposto de um quarto de milha, né? No Brasil, o jumentinho a gente pode dizer que é o mesmo tal da mula, né? Ou seja, não tem nem raça, aqui é uma mistura, é uma mistura, ou seja, apesar de que, né, tem mula no Brasil com preço alto, né? Aí teve um presbítero lá no Paraná que dizia para nós, o eu, se estiver ouvindo em casa aí, né, que tem mula de 60 mil, 70 mil, até 100 mil reais, né? Só que nada se compara a um quarto de milha que se fala em torno de 15 milhões de reais. Então veja a comparação. Outra coisa é a descendência de Jesus. Então, enquanto você tem um rei que vem de família nobre, daqui a pouco a gente vai ver em Mateus, né? Qual é a descendência de Jesus? De onde vem Jesus? Fala, Roberto. Então, pastor, mas aí eu vejo assim, que ele chegou num jumentinho, fazer, igual você falou, pela humildade, né? Mas se não atingir os pobres, né? Atingir quem? Atingir as pessoas com mais baixa dinheiro. Não, eu concordo com você, só que aqui nessa cena não. Por quê? A entrada em Jerusalém se dá na última semana do ministério de Jesus, que é chamado de Semana Pascal. Então Jesus só aproximadamente teve 3 anos de ministério. Só na última semana para completar o seu ministério é que ele entra em Jerusalém. Porque todo o seu ministério vai ser construído aonde? Sobre esses, os pobres. Por isso que ele está onde? Tiberíades, Cafarnaum, Belém, ou seja, na região pobre mesmo, na periferia. Jerusalém, no templo, ele só entra para morrer. Então lá a mensagem não é mais para os pobres. Agora são os poderosos. Agora são os reis, são os sacerdotes. Por isso que a mensagem é de ironia, né? Enquanto ele está... Tanto é que no capítulo exatamente que fecha o capítulo 10, ele termina exatamente fazendo isso, curando um cego que está à beira do caminho, pedindo esmola. Enquanto ele está indo para onde? Para Jerusalém. Até chegar em Jerusalém, geograficamente ele passa por Jericó. Então você está perfeito na colocação. Até chegar em Jerusalém, até em Jericó, na beira, vamos dizer assim, até a beira, aproximadamente 20 quilômetros, até próximo de chegar, vamos imaginar, exatamente isso, aqui em Mauá, que é a periferia da grande São Paulo, né? Mauá é todo o ABCD. Então Mauá está exatamente a 21 quilômetros da minha casa, que mora em São Paulo. Então aqui em Mauá, Jesus curou o cego de Jericó, mas ele está indo para onde? Em Jerusalém. Jerusalém é o topo, o templo. Quem é que está lá? Os poderosos. Então ele sobe em Jerusalém na última semana do seu ministério, exatamente para morrer, que é chamado de a Semana Pascal. Ele entra, entendeu? Domingo de Ramos, num domingo. Então a semana começa no domingo. Então é o domingo de Ramos, ou seja, por quê? As palmeiras, né? Colocadas, que esse ano não vai ganhar nada esse Palmeiras aí, né? Coloca as palmeiras pelo caminho, né? E aí entra domingo de Ramos, por quê? Mostrando aquilo. Durante uma semana, vai ser de um domingo de Ramos, a entrada de Jerusalém. Tem o Edmilson também que é palmeirense. E termina no outro domingo, que é o quê? A ressurreição do Senhor. Então, Roberto, é exatamente isso, 7 dias, literalmente 7 dias, com os poderosos. Porque os pobres, os miseráveis, os que não eram judeus, os gentios, ele vai alcançar durante todo o seu tempo de ministério. Jerusalém é o último dia, tá? Vou distribuir os textos aqui, começando ali, Bruno. A gente vai voltar a ler o texto de Daniel, que a gente já leu por 2 domingos seguidos, e hoje é importante de novo para a gente entender ali porque Jesus está nessa condição agora de o rei, Jesus, o rei dos judeus. Daniel 7, 13 e 14. Roberto, Daniel 12, 1 e 2. Miriam, Isaías 9, 1 e 2 e o 6, pode ficar tranquilo, depois eu te lembro.
Tem Bíblia, Edmilson? Eledi? Não, Elide. Isaías 11, 1 e 2. Magda. Isaías 53, 4 a 6, depois 10 a 12. Se tiver fôlego, pode ler todo o texto, do 4 ao 12, viu? Marlene, Hebreus 9, 11 a 15. Niceia, 1 de Samuel 16, 6 e 7. 6 e 7. Cícera, 1 de Samuel 16, 11 e 12. Um dos textos mais belos, que faz todo sentido para a gente ler aqui nesta manhã, para compreender o texto de a entrada de Jesus em Jerusalém, tá? Vai ler o presbítero Milton. Zacarias, capítulo 9, 9 e 10. Zacarias 9, 9 e 10. Bom, de cá já só falta a Alessandra, né? Então, Mateus 1, verso 1, que é a genealogia. Mateus 1, 1, depois o 14 a 16. Agora para o lado de cá. Claudinei, Mateus 1, 18 a 23. Mateus 1, 18 a 23. Samuel 16, 11 e 12. Samuel 16, 11 e 12. Bom, por enquanto é só. Se aparecer mais, eu continuo distribuindo para vocês. Bom, Marcos faz questão de dizer as palavras de Jesus o tempo todo, se identificando como o Filho do Homem. O Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem, né? Então, sempre a gente memorizar isso. O que quer dizer o Filho do Homem? Vamos ver aí a leitura, Bruno. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ok, então gente, olha que coisa linda. Por isso que a gente fala que a Bíblia é um todo, né? Ela não é um self-service distribuídos e juntados aleatoriamente. Não, ela tem uma mensagem central. Por isso, o senhor tem razão, Helder, por isso é difícil compreender, porque nada está solto, né? Quando o Milton saiu aqui de São Paulo, foi lá para o Rio de Janeiro para montar uma máquina enorme, né? Máquina de fazer macarrão. É isso, Milton? Isso. Então você imagina, vai lá um cara que está há muitos anos fazendo a mesma coisa. Então tem milhares de parafusos, peças. Então tem um monte de objetos, todos ali soltos. Mas para aquilo funcionar, você tem que ter uma estrutura, alguém que sabe fazer do começo ao fim para fazer sentido, né? A Escritura é assim. Então, o que Marcos está dizendo agora na boca de Jesus, né? Jesus dizendo o tempo todo, né? Porque o Filho do Homem, mas pera lá, Jesus não é filho de Deus, Deus não é homem, Deus não é ser humano, né? Mas há uma mensagem, entendeu? Apontando nessa direção, uma profecia de Daniel dizendo, olha, porque é filho do homem? Porque nascerá de uma mulher, é uma promessa. O Redentor, o nosso Salvador, nascerá de uma mulher. Então é filho do homem, nesse sentido, ou seja, é humano. Então a mensagem é essa. E a segunda coisa, além de ser humano, Miriam, o seu reino não terá fim. Aí começa a fazer sentido, Milton. Por quê? Porque o reino humano tem fim. Por exemplo, o reino agora na Inglaterra tem 700 anos, entendeu? É demarcado. Há quem diga agora, especulações políticas, né? Que por ter sido uma figura muito emblemática, forte, poderosa, né? E parece que o contrário se vê na figura do filho, que é bastante, né? Escondido, tímido, né? E há no tempo moderno muita pressão para que, por exemplo, esse modelo de monarquia caia de vez,
né? Porque hoje se vive repúblicas, quase que no mundo todo, né? E a Inglaterra é um país de referência enorme, em proporções mundiais, né? O velho mundo. A Inglaterra é uma referência não só para a Europa, mas para o mundo, né? Bom, então isso significa que reinos, Kleber, reinos humanos têm fim. Qual é a profecia? Então Jesus nascerá humano, entendeu? E o seu reino não terá fim. Ou seja, então não tem nada a ver com o reino humano, não tem a ver com a glória humana, não tem a ver com a riqueza humana, não tem a ver com o sangue nobre, não tem a ver com nada disso. Por isso Jesus vai ironizando, por isso faz sentido a ironia aqui, o deboche até, entrar no jumentinho e ser filho de quem é. Daqui a pouco a gente vai ver de onde vem Jesus. A genealogia de Jesus é uma ironia para quem pensa em sangue nobre, para quem pensa em família de geração em geração no poder. É uma ironia. No meio da genealogia de Jesus vai ter adultério, vai ter assassino, vai ter gente importada, estrangeiro, um monte de coisas assim. Ou seja, parece que está mesmo de fato debochando de nós, que valorizamos tanto essas coisas, né? Bom, então Jesus é humano, ele é filho do homem, e o seu reino, verso 14 que você leu, extraordinário texto, foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem, né? Enquanto você fala em nação separadas, nação poderosa, respeitar como se diz, né? As autonomias dos povos, sim, né? Igual, por exemplo, falam tanto da Venezuela, fala tanto aí dos países da América Latina, né? E Cuba, que é um problema há 60 anos, tal, mas o mundo respeita a autonomia dos povos, não vai invadir. Tanto que até hoje, depois de quase 30 anos, os Estados Unidos ficam procurando uma explicação do porquê, num tempo moderno, invadiu o Iraque em 91, né? Dizia que estava fazendo arma química. Aí entraram lá e não encontrou arma química, mas o petróleo achou, né? Não invadem a Rússia. Por que não invade a Rússia? Que todo mundo está vendo, que coisa absurda que está fazendo. Porque tem ogiva nuclear, né? Por que não invade a Coreia do Norte? Já desconfio que tem também. Percebe? Aí você vai invadir o Iraque. Quem é o Iraque? Não é nada, né? A Ucrânia. A gente sabe que o Haiti está destruído. Desde que aconteceu aí, quase 15 anos atrás, aconteceu o terremoto, né? Alguma autoridade mundial se preocupou aí no Haiti? Desculpa a expressão, até quem está nos acompanhando, que aqui vocês me conhecem, né? A gente não sabe na internet quem está acompanhando, mas então não é preconceito, né? Mas o que o Haiti geograficamente tem para oferecer para o mundo? Percebe? Então é assim que as nações se organizam. Sangue importante, sangue alemão, né? Brincando, sangue francês, sangue, né? Não vou nem falar português porque misturou tanto, né? Mas sangue francês, sangue, né? Alemão, e eu falo alemão porque é aquele povo que achou que tinha que ter uma depuração de raça, né? Percebe onde chega o ser humano? Então Jesus, na sua mensagem, Bruno, está, né, destruindo todas essas estruturas que nós construímos. Aliás, é a hora da gente rever o versículo 43 do capítulo 10. Volta aí, Marcos. Dona Débora, leia aí, por favor. Marcos capítulo 10, leia o 43, que é no capítulo anterior que nós. Marcos 10, 43. Pode ler o 42 e 43. 43? Marcos 10, 42 e 43. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos, reinos, são seus inimigos, são eles, os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário.
Coisa linda. Então, assim, eles estão preparando para entrar em Jerusalém, Edmilson. Aí, bom, os discípulos de Jesus falam, agora Jesus será o quê? Nosso mestre? Ele vai ser o presidente da república. No nosso governo é assim que funciona, né? O posto mais importante, o último posto, né? É o presidente da república. Então o presidente da república pode, por exemplo, pelo poder da caneta, nomear ministros, que são chefes de estado. Então estão ali dos 12, tem 2 discípulos já disputando quem é que vai ser o ministro-chefe da Casa Civil, né? E o ministro da Economia. São os 2 postos mais importantes. Estão discutindo ali, se Jesus vai ser o rei de Jerusalém, o que você espera, né? Grandeza. Aí Jesus pega, chama a parte e fala, vocês estão de brincadeira? É verdade? É mesmo que vocês estão pensando nesse tipo de poder, de autoridade? São essas pessoas que dominam vocês. Aliás, eu gosto muito dessa expressão quando ele fala aqui no verso 42, né? Vocês sabem que são que eles são os considerados governadores. Ou seja, eles acham que governam. Porque quem governa? É Deus. Então Jesus vai dizendo para eles, olha, não é desse poder, não é essa glória, não é esse reino que eu estou falando para vocês há 3 anos, vocês não entendem? Nesse reino de Deus, olha a inversão, e aí Milton, a ironia mesmo, o deboche, nesse reino de Deus, a hierarquia se dá como? De baixo para cima. Olha a inversão de valores, Magno. Enquanto que no topo é quem vai ser ministro, quem é gente muito importante, né? Quem vai ser, né? Os mais importantes. Bom, então no reino de Deus não é assim, de cima para baixo, a pirâmide. No reino de Deus, quem está lá embaixo na base, né? Quem é senhor é que vai servir, e quem é servo será senhor, que é isso que ele fala no verso 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, ou seja, no topo da pirâmide, começa lá embaixo, na base, né? Em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele fala, né, que os que se exaltam serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Então percebe, Claudinei, a mensagem que Jesus está colocando para entrar em Jerusalém? Onde está a glória de Deus? Né? No templo? Na madeira, na pedra, no concreto, no caso hoje, né, que naquela época não tinha, no sobrenome importante? Não, essa não é a mensagem que a Bíblia fala, né? Por isso Jesus faz questão de entrar no jumentinho, não num quarto de milha. E detalhe, né, para cumprir a profecia anunciada, que o presbítero Milton vai ler. Por favor, Zacarias 9, de 9 a 10. Zacarias 9. De 9 a 10. De 9 a 10, né? Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu reino, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumento. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Está explicado ou não? Então, de fato, humildade, como você coloca, né? O jumento também traz a mensagem de jumentinho de humildade. Humildade aqui não é naquela questão da elegância, da etiqueta. Não, humildade aqui é não ter nada mesmo. Pessoa humilde também pode significar, não é humilde de virtudes, humilde materialmente falando, né? É um lar bastante humilde. O que você quer dizer com isso, né? Ou seja, uma casa que tem ali o mínimo, o básico de sobrevivência, né? É uma casa humilde. Então, a figura do jumento representa isso. Só que o principal está no verso 10. Da humildade ele fala do poder. No verso 10 ele fala, destruirei. Então, Marcos, presbítero Marcos, está aí a mensagem de Jesus para entrar em Jerusalém, capítulo 11. Tá? Lembra que eu falei? Quando um rei, com a sua comitiva, com o seu poderoso exército, conquistava batalhas, estendia as suas posses, ele entrava em Jerusalém, ou ele entrava no seu reinado,
no seu palácio com ostentação de poder. Os cavalos, os exércitos, né? Tudo que ele tinha de demonstração de poder. O verso 10 está profetizado. A entrada de Jesus em Jerusalém significaria o quê? Verso 10, está aí: destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão todos destruídos. Ele anunciará paz às nações. Então, ao invés de guerra, né, de conquista, não, é paz, né? E aonde vai se estender o seu reino? Até os confins da terra. Então, esse é o reino de Jesus. Então, o reino de Deus nada se compara ao reino que a gente entende, né? Reino de poder. Próximo texto, para falar sobre a origem de Jesus humilde, Daniel 12, Roberto, Daniel 12, 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ok, então, de novo, uma mensagem difícil de ser compreendida mesmo. E por que é difícil? Porque Jesus está o tempo todo falando em parábolas, falando em enigma. Ou seja, quem é que poderia acreditar? Essa é a questão, Magda. Quem é que poderia acreditar que Jesus é rei naquelas condições? Quem é que poderia acreditar? Bom, primeiro que montado no jumento. Um rei que vem de vitória não monta em jumento. Demonstra poder. Jesus demonstra fraqueza, né? Vergonha. Um jumento, né? Quem é que está com ele? Pô, um bando de gente, camponês, pescador. Então vamos pensar assim: quem é a sua comitiva, o seu exército, dona Débora? 12 discípulos, pobres, gente que lutava para sobreviver. Então, gente, é de fato uma zombaria. O reino de Deus, aos olhos humanos, é uma zombaria. Que Paulo mais tarde vai dizer isso com outras palavras, né? Conversando com filósofos gregos. Pera lá, vocês estão falando Atos 17, quando Paulo está pregando no Areópago, né? Que é o círculo dos filósofos, né? Aí então Paulo apresenta um Jesus que é Deus encarnado, crucificado, ressuscitado e intercede, está à direita do Pai e intercede por nós. Aí os filósofos dizem para ele: não, pera lá, mas você está de brincadeira. Você está querendo que a gente acredite num Deus que encarna, faz milagres, morre crucificado, ressuscita e agora intercede por nós? Não. Quanto a essa questão a gente vai te ouvir mais tarde. Não, agora não dá. Você está delirando, né? Ou seja, Paulo vai dizer: olha, racionalmente, não, ninguém acredita numa coisa assim, se não for dado por Deus, né? Então o reino de Jesus em Jerusalém começa de modo, né, para humilhar as autoridades, humilhar aqueles que de fato achavam que tinham poder, e crer na ressurreição, que é a mensagem de Daniel 12, né? Crer na ressurreição só mesmo aqueles que forem tocados pelo Espírito Santo para acreditar na ressurreição. Então é uma mensagem para poucos, não é uma mensagem popular, para que as autoridades todas que estavam em Jerusalém pudessem crer naquela mensagem. Miriam, Isaías 9, 1 e 2 e o verso 6. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridade. Deus nos primeiros tempos tornou específico a terra de Efraim e a terra de Naftali. Mas dos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, para a ideia de gentios. O povo que andava em trevas de grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Ok, então o povo que andava em trevas. Quem é que andava em trevas? Quem andava em trevas? Aí a mensagem, a palavra do Roberto. Aí sim, os miseráveis, as pessoas que não tinham mais opção nenhuma, não tinha mais nenhuma chance. Por quê? Quem estava em Jerusalém, no templo, os sacerdotes, os judeus, na verdade, representantes da religião oficial, eles estavam bem. Por quê? Eles tinham uma vida sustentada pelo povo, né? Eles tinham religião, frequentavam as sinagogas.
o templo. Então, religiosamente, eles estavam bem. Daí você compreende, Helder, a mensagem com a figueira sem fruto. Eles têm tudo. A religião judaica aqui, representada, eles têm tudo, mas não tem nada. Percebe, Josué, a relação com a figueira? A figueira tem tudo. Tem a figueira, tem as folhas, entendeu? Só que ela não produz fruto. Então, o topo de Jerusalém, a representação aqui, tem tudo. Tem o povo escolhido, que é o judeu. Tem a lei de Moisés, os profetas, os sacerdotes, tem o altar, tem o templo, tem tudo, para não ter mais trevas. Só que o povo vivia em trevas. Começa a perceber agora a relação? Daí a profecia. Então a chegada de Jesus é o quê? É o fim das trevas para um nascimento de luz. Só que uma luz que vai alumiar quem? Quem tem fé. Só que a cena que Jesus vai estar produzindo no seu ministério, né, não é para ter fé, é para ter vergonha, decepção, como de fato tiveram. Mas pera lá, mas o nosso descendente, o nosso rei, o Messias, será poderoso, ele vai vir da dinastia de Davi. Mas por causa desse sentimento de grandeza que o ser humano sempre teve, ele vai imaginar um Jesus altamente poderoso, que vai ter um exército poderoso, conquistar terras, trazer de volta o prestígio que Israel perdeu há séculos, né? Deus investe tudo isso, né? E mostra exatamente o contrário, né? Na palavra de Jesus, entre nós não é assim, é ao contrário. O maior é o que serve. Quem pediu? Help. Apenas duas palavras me veio à cabeça, né? O simbolismo da figueira morta. Sim. Não seria o caso de uma nação infrutífera. Eu acho que simboliza mais ou menos isso. Né? Sim, uma nação infrutífera. E aí é importante pensar essa nação não como etnia, né? O judeu em si, senão a gente seria preconceituoso, né? Mas uma nação espiritual. Então, Israel foi chamado por Deus, escolhido por Deus para ser luz para os povos, né? Mas não compreendeu assim. E para a gente não maltratar a tradição judaica, é importante dizer que Paulo disse que a igreja, Josué, é o novo Israel de Deus. Há quem diga que a igreja não pode ser menor do que a sinagoga. O que essa frase feita quer dizer? A igreja, Marcos, corre o risco de cometer os mesmos erros que Israel cometeu. Personalismo, grandeza na terra, né? Preconceito, achar que não, né? Israel, durante quanto tempo? Durante séculos dizia quem é que podia ser judeu, né? Por que eles odiavam os samaritanos? Porque os samaritanos eram judeus misturados. Em parte, dona Eledi, na minha leitura, minha leitura, vocês não têm nenhum compromisso de seguir no que eu sigo, mas em parte a igreja hoje, evangélica, sobretudo brasileira, uma boa parte dela comete os mesmos equívocos que o povo judeu cometeu, né? De classificar, de escolher quem pode ser evangelizado, de escolher quem pode ser membro da igreja, entendeu? Os preconceitos, quantas vezes estão claros, totalmente claros, né? A gente acaba sendo igreja de nós mesmos, uma igreja escondida dentro das paredes, familiar, muitas vezes mais uma capela privada, percebe? Que a gente tem medo de sair para, como Jesus falou, pelos becos e calçadas, porque a gente vai encontrar. Onde você está falando isso, pastor? Por que você está falando isso? Lembra o banquete que Jesus ofereceu? A parábola que ele conta, né? Chamou um monte de gente importante, né? A família da Niceia, da Eledi, a família do Edmilson, a família do Josué. Eu vou escolher aqui, né? Você vai fazer uma festa, você vai mandar os convites, né? Personalizados. Olha, quem pode vir na festa, né? Chegou no dia do banquete, o que aconteceu? As pessoas tiveram compromissos mais interessantes e mandaram mensagem para o dono da festa: olha, eu não pude ir, porque, sabe, né? Vai ser ali falso, né? Não vou dizer que eu achei uma coisa mais interessante para fazer. Eu vou dar ali uma mentirinha básica, né? Você coloca ali, não pude, fui no médico, fui visitar minha mãe, né? Eu sei, não vai.
Na parábola, o que Jesus fala, né? O banquete será servido. Já que as pessoas importantes não querem participar, saem pelos becos e calçados e trazem quem? Os coxos, os inválidos, os sem nome. Então Jesus faz isso, né? Então Israel, o Israel bíblico, quando perde a dimensão, entendeu, desse chamado para ser luz para os povos, ele perde a sua natureza evangelizadora, que Paulo vai dizer, essa natureza agora pertence a quem? A igreja, e a igreja não pode, agora você percebe o trocadilho, a igreja não pode ser menor do que a sinagoga, ou seja, enquanto a sinagoga selecionava pessoas, participantes, a igreja não pode fazer isso. A partir do momento, senhor Arlindo, que a igreja repete os erros da sinagoga, ela se torna menor que a sinagoga, né? Então é isso que Jesus está colocando na sua mensagem central. Isaías 11, ele diz, Isaías 11, 1 e 2. O trono de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes o renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e temor do Senhor. É tudo que estava sobre Jesus, né? E nascerá do tronco de Jessé. Aí é importante a gente pensar na questão da figura do rei. Bom, Jessé, vai ver a biografia de Jessé. Jessé não era de família importante, né? Mas Deus manda o Samuel, vai lá na casa, que é o texto que a Marlene vai ler. Acha aí, Marlene, por favor. 1 Samuel 16, versos 6 e 7. Ou é a Magna? Quem vai ler? Hebreus? Quem pegou 1 Samuel? 16. 16, 3 e 7. Isso, pode ler. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Obrigado. Bom, é o seguinte, infelizmente o Marcos César não está aqui hoje, porque eu sempre gosto de fazer a referência do Marcos, né, como padrão de homem, e eu como padrão de mais ou menos. Então você imagina um cara do tamanho do Marcos, alto e forte, né, e no caso ele ainda treina artes marciais ainda, e eu sedentário, baixinho, imagina, né? Chega lá, Edmilson, o profeta na casa de Jessé, que é uma família comum, tá? Quando você vai ler a história de Jessé, é uma família comum, Deus manda lá na casa dele, aí chega lá o profeta, está pensando no rei. Gente, isso é lindo demais, é lindo. Não sei se vocês estão na mesma vibe que eu, mas tente imaginar a cena. Então chega lá Jessé, na casa de Jessé, tá? Que tem 6 filhos, na verdade 7, né? Mas 6 é que dava orgulho para ele. Aí a hora que o Samuel bota o olho em Eliabe, eu imagino, ele vê o Marcos, pá! Né? E o texto fala assim, olha, quando ele olha para Eliabe, ele pensa consigo mesmo, mas virou texto, né? Aí está o ungido de Deus. Esse cara tem tudo para ser rei. Quantas vezes a gente faz isso, né? Escuta, você já combinou com Deus ser isso aí mesmo? Quando vai escolher pastor, presbítero, sabe? A gente quer, você faz aquela análise, não, ele nasceu para ser presbítero, nasceu para ser pastor. Escuta, você já combinou com Deus? Deus separou isso aí mesmo para ser? Aí Deus pega e fala para ele, olha, cuidado, viu? Eu não sou como vocês, não. Eu não tenho esse padrão de medida aí. Eu não olho para esse negócio de sangue, sobrenome. Aí passa o primeiro, passa o segundo, terceiro, quarto, quinto, nenhum desses aí. Mas não tem mais ninguém. Aí eu fico brincando, né? O pai Jessé é decepcionado, porque afinal de contas, gente, é para ser o próximo rei. Quem que ele está pensando? Na figura do quê? De soldado, de gente habilidosa, gente treinada, gente que sabe fazer política. E Deus de novo vai ironizar. Não tem mais ninguém? O Jessé fala, não tem mais ninguém. A mulher cutuca. Mãe, não esquece, filho, né, Alessandra? Cutuca. Tem mais um. Ele fala, não. Tem mais um. Mas quem? Cadê? Está cuidando de gado. Você está de brincadeira.
um vaqueiro, e desse tamanho. Deus não é assim como com a gente. O reino de Deus, irmãos, não depende de quarto de milha. O reino de Deus não depende de poder. O reino de Deus não depende de sobrenome importante. Não é assim que é o reino de Deus. A gente se encanta com isso, mas não é assim que é o reino de Deus. Por isso que ele coloca. Magda, Isaías 53, chegou a sua vez. É o texto clássico. Aliás, Marcos, que hora? Tem horas aí? Que eu... Aqui. Não está funcionando. Pode ler, Magda, por favor. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aquele, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviara pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem ele cogitou? Só um minutinho, lê de novo esse versículo. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Aí uma pausa. Ou seja, do que ele está falando? Da sua linhagem, ou seja, a sua descendência de nome de família. Quem é que lembra da sua descendência? Cogitar é parar um pouco para pensar, né? A palavra cogito de latim é pensar, né? Escuta, a sua linhagem, de onde vem a sua linhagem? Quem dela se preocupou saber? Percebe a ironia já de tanto tempo? Gente, não é num texto não, Edmilson, é toda a mensagem bíblica aponta para isso. Passaríamos aqui, irmãos, semanas pegando todas as evidências. De novo, Isaías 53, um clássico. Ele fala, da sua linhagem, quem dela cogitou? Ou seja, o seu sobrenome, a sua família de 700 anos? Não, é uma família comum. É o Souza, vou falar o meu para não falar o seu, é o Souza. É uma família comum, tá? Ou seja, Souza tem em toda esquina, em todo lugar, tudo que é cidade, está espalhado pelo Brasil, com todo respeito ao Souza, né? Eu nunca vi um Souza importante, né? Importante. Não, mas aí eu sou de, como eu fazia, aquele que um presbítero brincava comigo lá no Jabaquara, ele falava assim, pode vir alguém que presta de Cacilândia, porque é de onde eu venho, né? Ele brincava comigo falando isso, Marco. Pode vir alguém que presta de Cacilândia? Eu respondia como o texto, né? Vem ver, né? Vem ver se presta ou não, né? Então, da sua linhagem, quem dela cogitou? Continua, Magda, obrigado. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com risco esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o erro, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pronto, é um texto perfeito, brilhante, né? E importante lembrar, quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra sabendo que vai entrar para cumprir a semana pascal. Ele entra para morrer.
Por isso que eu falei, a conclusão do livro de Marcos é a conclusão do ministério de Jesus. Então, ele entrou lá e provocou os poderosos e morreu? Não, ele entra para oferecer a sua vida em resgate de muitos. Então, percebe a diferença? Tanto que aquela cena que Jesus ora com seus discípulos e pede: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Acontece antes. Mateus está mostrando isso com clareza, né? Acontece antes, porque ele sabe que quando entrar em Jerusalém, ele vai entrar para concluir o seu ministério, vai entrar para morrer, né? Vamos terminando. Hebreus é o texto que a Marlene vai ler. Por que é importante ler Hebreus agora? Porque o que acontecia no templo em Jerusalém? Sacrifício. Quem podia fazer sacrifício? Sacerdote. Então você tinha, literalmente, o templo, a ovelha e o sacerdote. Tudo perfeito para realizar o sacrifício, certo? Marcos 11, verso 18. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso, que era, né, todo o encantamento. Hosana nas maiores alturas, Bruno. A entrada de Jesus é essa, né? Os sacerdotes ouviram isso, com medo de insurgência política, eles falaram: nós temos que acabar com isso. Os sacerdotes, os principais sacerdotes, ouvindo isso, procuraram uma maneira de matar Jesus, vamos dizer aí. Então, exatamente isso, tem o templo, tem a ovelha, que é Jesus, Isaías 53, e tem os sacerdotes que vão fazer o sacrifício. Deus é incrível, Deus é incrível, né? E é exatamente isso que eles vão fazer. Hebreus 9, Marlene. Marcos, que hora que é? Então vamos terminando já. Hebreus 9, 11 a 15. Quando, porém, Cristo, como sumo sacerdote dos reis já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por nós, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, então de sangue de sangue, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aferrando sobre os contaminados, o sacrificam quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Pronto, então, sacrifício, sangue derramado, a antiga aliança que termina, e Jesus, ele mesmo, oferece a sua vida. Então ele entra em Jerusalém exatamente para, como se diz, né, concluir a antiga aliança, dizer que aquela figueira sem fruto, ela não pode mais alimentar ninguém, e aí a nova aliança, com a morte e a ressurreição de Jesus, é o quê? Então o alimento agora se dá exatamente, não mais pelo templo, não mais pela lei, mas por esse mistério da fé. E por que é mistério? Porque acreditar em tudo isso que nós falamos aqui hoje, com tudo que foi montado, é desconstrução da glória humana e a construção da glória de Deus. Só que a glória de Deus foi construída sobre o quê? Sobre ironias, deboches. Por quê? Porque o poder de Deus não está firmado nessas coisas. O texto que o Claudinei não leu e que a pastora Alessandra não leu, vai mostrar exatamente esse sentido, né? De a linhagem, quem dela cogitou, basta você ler Mateus 1, de 1 até o 18. Que linhagem é aquela? Leiam em casa depois, vocês vão ver as pessoas que estão naquela genealogia. Nenhuma pessoa importante, né? Vai terminar em Davi. Davi se torna importante porque Deus o quis importante. Então ele vai construir toda uma glória, inclusive financeira, né? O reino de Davi. Só que essa glória deveria permanecer se fosse fiel. Como não permaneceu fiel depois de Davi, né?
o reino vai entrar em declínio, espiritual inclusive, então isso tudo vai se perder, vai ruir, que é o texto que nós lembramos bem de 2 Crônicas, né, 7,14. Se o meu povo, né, se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, né, então meus olhos estarão atentos perpetuamente a este lugar. Que lugar? É a casa santa, né? Então a casa de Deus, que é esse lugar, ela é casa de Deus enquanto nós estivermos de fato fazendo dela a casa de Deus, né? Seríamos então uma figueira eternamente produzindo frutos, se a gente não perder a nossa natureza. Se a gente perde a nossa natureza, deixamos de produzir frutos. Se a gente deixa de produzir frutos, a gente não é mais uma figueira que pode alimentar os famintos. Vamos terminar orando? Obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos na Tua presença, meditando na Tua palavra, e para nós, pela graça, mediante a fé, não há dúvida, ó Pai, de que Tu reinas neste mundo, Senhor, e que o nosso nome, Senhor, está arrolado no livro da vida, e naquele último dia, Pai, nós seremos chamados para reinar contigo. Permita, ó Pai, que cada um de nós permaneça perseverante na fé, Senhor, na palavra, em comunhão, para que sejamos, ó Pai, naquele último dia, chamados entre aqueles e aquelas que estão separados para a glória, Pai, eterna. Queremos, Pai, em nome de Jesus, perseverar até o fim, para que possamos partilhar, ó Pai, daquele grande banquete espiritual que Tu tens reservado para os Seus eleitos. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos nós, irmãos e irmãs que aqui estamos, e a vocês que também de casa nos acompanharam. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Tchau.